Olá, você que acompanha o canal Meu Sítio em Casa, tudo beleza com você? Espero que seja muito bem, eu vou bem demais, com a graça de Deus. E nesse vídeo vou falar para vocês sobre um ponto muito legal, um processo muito interessante que faz muita diferença, tá? No processo de maturação aqui das nossas uvas, que é ensacar as nossas uvas. E por que, Diego, eu tenho que ensacar? Preciso mesmo ensacar? Como eu ensaco? Quando eu ensaco? Que pontos são importantes aí para ensacar? E o que isso vai me trazer de vantagem? Bom, pessoal, isso vocês vão conferir aqui no vídeo. Vou trazer essa super dica para vocês. Esse processo que, na minha opinião, é muito importante para a evolução da maturação e para vocês colherem as suas frutas no melhor ponto possível. Se vocês não são inscritos, pessoal, inscrevam-se no nosso canal, compartilhem os nossos conteúdos, mandem ver lá no campo dos comentários, assim a gente pode ir interagindo bastante para eu poder estar trazendo conteúdos cada vez mais legais para vocês. Sem mais delongas então, bora pro vídeo. Aqui, pessoal, nós temos, por exemplo, a nossa uva Máximo, tá? Máximo 13822, uma uva excelente aí do Instituto Agronômico de Campinas, que particularmente eu gosto bastante, uma uva bem bacana aí para você estar fazendo um vinho bem show de bola, tá bom? E, pessoal, a gente tá chegando num ponto legal, a gente já tá alcançando aí uma uniformidade nos nossos cachos. A gente ainda encontra algumas vagas aí na tonalidade verde, mas logo aí elas vão estar maturando bem bacaninha e aí a gente vai poder finalmente estar colhendo elas, tá? E com elas aqui, pessoal, pretendo fazer um vinho, tá? Não vai dar um volume muito grande nesse pé, mas eu vou estar mostrando para vocês aí os principais passos do processo de vinificação para vocês estarem fazendo aí se quiserem vinho na casa de vocês, beleza? Se não conferiram, pessoal, vou deixar aqui no card, aqui no vídeo, no final também desse vídeo, o vídeo que a gente fala, pessoal, como determinar o ponto ideal de maturação das suas uvas, seja para vinho, seja para mesa, uvas finas, tá? Para vocês não caírem no engano de colher as uvas aí que não estejam no ponto ideal de maturação e vocês não estarem aí passando pela melhor experiência que a fruta ali pode proporcionar para vocês. Tem gente que colhe e fala, nossa, que uva azeda, mas ela estava nessa cor aqui, estava super azeda, que uva ruim, mas não é porque ela tá já nessa cor aqui que a uva tá madura. Se a gente tirar uma aqui e experimentar, ela vai estar bem azeda, porque ela ainda não está no ponto ideal de maturação, tá bom? E por que, pessoal? A gente me pergunta, por que usar o saquinho, tá? Esse aqui é um saquinho, pessoal, feito de TNT branco, tá? A cor, ela é importante, tá? Essa tonalidade branca, porque ela reflete um pouco aqueles raios mais ardentes do sol, mas ela deixa que um pouco de calor passe, tá? O TNT, ele é um material muito poroso, então se chover ele seca muito rápido, tá? E ele deixa passar vento também, então ele dá ali ajuda a aerar, né? Para eles ficarem recebendo a brisa ali do vento também, para que não fiquem úmidos e não venham dar fungo e doenças aqui nos seus cachos, tá? Que esse processo, pessoal, é crucial, então se a gente ter algum deslize, pode entrar um fungo ou uma podridão, e a gente pode estar tendo algum problema na evolução da maturação e estar perdendo os nossos cachos, tá? Esse saquinho aqui, tá, pessoal, depois eu deixo na descrição do vídeo para vocês. Se eu não me engano, ele tem acho que 25 por 25, tem outras medidas. Esse aqui feito de TNT, que vocês comprem em casa de aviamento, casa que vende lã, linha, papelaria, vocês encontram, tá? Vocês encontram também pela internet com facilidade. E esses aqui eu mandei fazer, tá bom? Tem uma senhora aqui na minha rua, Dona Olivia, forte beijo, forte abraço aí para a senhora, excelente costureira. Eu comprei o material e pedi para ela confeccionar esses saquinhos para mim, e ela colocou esse cordãozinho para que a gente possa enfiar aqui os nossos cachos, puxa e ele fecha, ele fica bem bacaninha. Se você não tem uma costureira, não conhece uma costureira, alguém que possa fazer para vocês, facilmente vocês encontram isso aqui para vender pela internet, tá, pessoal? Já vi isso aqui para vender nas lojas americanas, Mercado Livre, Shopee, AliExpress, em outros sites aí pela internet também vocês conseguem encontrar. O legal, pessoal, se você tiver alguém que possa fazer para vocês, é que vocês podem pedir na configuração que fique mais legal e que atenda melhor as necessidades que vocês têm. Porque não só, pessoal, vocês podem ensacar cachos de uva, tá? Algumas frutas, elas são muito mais suscetíveis
a, por exemplo, ataque de insetos, tá? Às vezes você vai comer uma goiaba, pessoal, ela tá com bicho. Nossa, minha goiaba tá com bicho. Isso aí, geralmente é uma mosca, tá? E quando a goiaba ela tá assim pequenininha, a mosca vai lá, fura a casca, deposita os seus ovos, esses ovos eclodem, né? E as larvas elas começam a comer a fruta por dentro. Então, elas se alimentam ali, e quando ela passa pelo seu processo evolutivo, elas saem dali, se transformam em novas moscas e vão dar continuidade ao processo. Então é um hábito delas, tá bom? Então, se quando as suas goiabas, por exemplo, a sua maçã, o seu pêssego, ele ainda está pequeno, você vem e você ensaca ele, não precisa ser um saco desse tamanho. Então, legal, pessoal, se vocês conhecem alguém que faça, é que vocês podem pedir para a pessoa fazer no tamanho aí que as suas frutas vão atingir, tá bom? Então, é muito mais prático para vocês. Imagina você botar uma maçã num saco desse tamanho, acaba não valendo a pena, é um desperdício aí de material. Então, com um saco desse, podia fazer uns 2 ou 3 para estar aí ensacando a sua goiaba, a sua maçã, o seu pêssego ou o que seja, tá bom? Uvas que tem cachos maiores, tá? A máxima aqui ela deve ter uns quase 20 centímetros, esse cacho, por exemplo. A gente tem cachos aqui, ó, que tem pelo menos uns 22, 23 centímetros. Então você precisa de um saquinho de pelo menos uns 25 centímetros para ele estar cabendo. Se você tem uma variedade de uva que os cachos são menores, por exemplo, ó, que a gente tem um cacho da Sauvignon Blanc, tá? Então a característica dela é um cacho menor. Então você pode ter saquinhos menores para poder estar ensacando elas, tá bom? E porque, além, né, de questão de proteger de insetos, a gente põe o saquinho. O saquinho, pessoal, ele vai proteger os seus cachos de intempéries, de bichos, de outros fatores, que vai permitir com que o cacho fique mais tempo na planta. Quanto mais tempo o cacho ou a fruta, independente da fruta que seja, ficar na planta, mais ela vai passar pela sua maturação secundária e mais compostos, além dos açúcares, ela vai sintetizar na fruta, então mais saborosa, mais aromática a sua fruta vai ficar. No caso da uva, pessoal, ela contribui nessa maturação secundária para a maturação dos compostos fenólicos, que são muito importantes para você ter uma cor perfeita, aroma perfeito e sabor e doçura perfeitos, pessoal, maturidade de taninos, uma acidez legal, para que você consiga, por exemplo, ter uma geleia de excelente qualidade, um suco de excelente qualidade ou um vinho, pessoal, de excelente qualidade, tá? Então, quanto mais tempo você deixar ela no pé, mais uniforme as suas uvas vão ficar, e aí quando você for colher, pessoal, melhor vai ser a qualidade dos frutos que você vai estar colhendo, tá bom? O saquinho, então, ele contribui muito, tá? Para que a fruta mantenha-se no pé e mantenha-se saudável no pé, tá? Porque ele vai estar protegendo o seu cacho de insetos e das intempéries, como por exemplo, uma chuva de granizo também. Além disso, pessoal, algumas variedades de frutas e de uvas, tá bom? Elas são muito suscetíveis a ataque de pássaros. Nossa, tá ventando bastante hoje. Muito suscetível a ataque de pássaros, tá, pessoal? E quais são os pássaros que mais atacam, por exemplo, as uvas? O sabiá, o sanhaço, o pombo do mato, que também é conhecido como juriti e outros nomes aí pelo nosso Brasil. E eles vêm, pessoal, principalmente algumas variedades mais aromáticas, como por exemplo a Niagara Rosa, né? Ela é uma uva que, quando ela está no ponto ideal de maturação, ela tem um perfume maravilhoso, ela atrai muitos pássaros. E às vezes, pessoal, os pássaros menores, eles vêm e eles arrancam o grão inteiro. Aí você vai chegar um dia, seu cacho vai estar pelado, não vai ter nenhuma baga, eles vão ter comido tudo. Alguns pássaros menores, como o sanhaço, se eles não conseguem arrancar a baga inteira, eles furam a baga. Quando eles furam a baga, pessoal, começa a escorrer o sumo, né, da uva. E isso, pessoal, por ser doce, o cheiro atrai abelhas, principalmente as abelhas apis, tá? A europeia, africanizada, o que seja. E aí quando você for colher, pessoal, é uma briga de você com as apis para você não tomar a ferroada. Eu já tomei algumas colhendo uva, tá? Graças a Deus eu não sou alérgico, não tenho problema, mas tem algumas pessoas que podem ter dor de cabeça com isso, tá bom? Então, pessoal, além de, por exemplo, melar também o cacho, além de atrair abelhas, vai atrair formigas também e outros insetos como furídeos e outros insetos aí que vai te dar problema, tá bom? Então quando você ensaca, pessoal, você protege o seu cacho, você mantém ele por mais tempo e você tem uma maturação muito mais saudável e muito mais uniforme. E quando você for colher, você vai ter uma uva ou uma fruta, independente de qual seja, muito melhor.
Gente, vocês podem ensacar uva, maçã, vocês podem ensacar pera, vocês podem ensacar pêssego, figo, goiaba e muitas outras frutas também vocês podem estar ensacando. Pô, Diego, mas não tenho quem faça, não consigo comprar pela internet, o correio não entrega aqui, é muito difícil para mim. Tem uma alternativa? Tem. Se você tiver, pessoal, por exemplo, saco de voal, tá? Você também compra em casas de aviamento. Você pega o saco de voal, você já compra alguns prontos, tá? Ou se não, você compra só um metro do tecido, você põe aqui o voal em volta e você fecha aqui em cima com clipes, com um grampo, com um alfinete, alguma coisinha, ela fica protegida, tá bom? Se você não quiser comprar o saco de TNT, tem alguns sacos de voal também que você compra que são muito bons também, tá? Aí você vê o que fica melhor pra você. Pô, Diego, não achei o saco de TNT, não achei o saco de voal. Tem alguma coisa que eu posso fazer? Tem, saco de pipoca. Tipo esse aqui que a gente fez o nosso enxerto verde. Se vocês não viram o vídeo sobre enxerto verde, pessoal, não deixem de conferir, tá bom? E de preferência o saquinho branco, tá? Então você pega o saco de pipoca, tem várias medidas que você compra em casas de embalagem, compra pela internet também. Daí você coloca o seu saquinho de pipoca e ou você põe um clips, né? Ou você pode grampear aí com um grampeador, tá bom? Também dá super certo. Poxa, Diego, mas... Nossa, eu tenho muitos pés, eu vou ensacar um por um. Tem alguma coisa que eu posso fazer? Isso, eu tenho muitos pés. Tem também, gente. Às vezes vocês podem passar, tá, por uma produção, uma fazenda, um sítio aí que plante, né, muitas uvas. E vocês veem umas telas brancas colocadas assim na lateral das videiras. Você fala, nossa, por que essa tela branca? Aquela tela branca, ela impede o ataque dos pássaros, principalmente, tá? Ela não é tão efetiva ali contra insetos, por exemplo, tá? Mas ela segura bem o ataque de pássaros no ponto ideal de maturação, tá? Aquela tela se chama Clarite. Ela é muito parecida com aquele sombrite, que é aquela telinha preta, tá? Que a gente coloca. Mas ela é branca, por isso chamado de clarite, tá? Então eles pegam faixas de clarite, colocam de fora a fora nas videiras alguns dias ou semanas antes da maturação. Então quando eles sabem que mais alguns dias já vai estar bom para colher, eles vêm com clarite para evitar perdas aí de ataque dos pássaros, tá bom? E Diego, quando então que eu coloco, tá? Verifiquem quando a sua uva está aumentando o grau Brix, ela está amadurecendo. Quanto mais madura, mais ela vai atrair pássaros principalmente, tá bom? Então quando ela começar, principalmente as uvas tintas, tanto de vinho quanto uvas de mesa, quanto uvas finas, tá bom? A hora que ela começar a mudar de cor, a hora que você vê que ela está começando o seu processo de maturação, você coloca o saquinho. E que ponto é importante vocês se atentarem? O cacho tem que estar pulverizado, gente. Então vocês podem ver que ele está azulado aqui, porque na semana passada eu apliquei calda bordaleza em todas as nossas plantas, tá? Então, atentem-se a um ponto importante. Começou a amadurecer, depois a uva está pulverizada, cachos e folhas estão pulverizados, tá? E pessoal, você está com alguns dias firmes, já tem pelo menos aí uns 3 dias que não chove aqui na minha cidade, aqui em Jarinu. Então a sua uva está seca, ela está pulverizada e ela está começando a maturar, tá? Então você já pode começar a entrar com o saquinho. E como é que eu coloco o saquinho? Deixa eu pôr aqui no suporte. Vamos pegar esse cacho aqui que está bem na frente de exemplo. Você pega o seu saquinho, geralmente, até os que você compra, ele vem com esses barbantinhos aqui para você estar puxando. E a hora que você colocar ele no saco, você puxa, ele vai fechar, e a sua fruta vai estar protegida aqui dentro. Esses saquinhos, pessoal, eles são bem resistentes, tá bom? Esses aqui que eu tenho eles pelo menos há uns 2 anos. Eu fiz uma quantidade ano retrasado, uma quantidade ano passado, esse ano eu não fiz, tá? Acabou não dando tempo de pedir um pouco mais lá para Dona Olivia. Mas eu tenho uma quantidade aqui e você pode ir comprando aos poucos conforme a sua produção for aumentando, tá bom? Esses saquinhos, pessoal, depois que eu ensaco, depois que eu colho todas as uvas, tá? Eu recolho esses saquinhos, ponho no saquinho. Depois que eu colhi tudo, enfio tudo na máquina de lavar, lavo eles, ponho nos varais, né?
para secar, deixo eles estendidinhos lá, bonitinhos. Depois que estiverem bem secos, pessoal, eu coloco eles num saquinho e deixo eles guardados até o ano seguinte. Então, eles estão pelo menos aqui comigo há 1, 2 anos, tá bom? Eles vão durar aí um bom tempo com vocês, tá? Então não é uma coisa aí que você vai ter que ficar gastando todo o ano. Então aqui, pessoal, bem simples, não tem segredo, tá? Vocês vão colocar aqui. Cuidado porque às vezes você pode acabar enfiando uma folha dentro, tá? Então olha que a gente vai terminar aqui no talo. Eu não vou puxar ele aqui, eu vou segurar, tá, pessoal, ele aqui, para eu não forçar o talo aqui da uva, senão eu posso acabar quebrando ele e eu perco o cacho, tá bom? Então a gente vai pegar aqui e a gente vai vir puxando aqui os cordões para ele estar fechando em cima, ó. Prontinho, ó, bem fechado, ensacado, mas para ele ainda assim não soltar com o vento, o que eu costumo fazer? Eu dou algumas voltas aqui. Dou uma puxadinha de leve. Aqui. Para não estrangular o galho também. E vou dar um nozinho borboleta simples aqui, como se fosse amarrar um cadarço de um sapato. Bom, aqui. Prontinho. E aqui, pessoal, o nosso cacho já está ensacado. Mas ainda temos muitos a ensacar. Tá bom, pessoal? Eu vou fazer uma pausa aqui, vou ensacar mais uma boa quantidade e mostro aqui pra vocês como é que tá ficando. Ó, pessoal, como é que tá ficando? Já ensaquei aqui 8 cachos. Dá um trabalhinho, porque tem que ensacar mesmo um por um. Tinha um cacho aqui, pessoal, gigante, tá? Ele quase não coube, tinha que botar o cacho ali meio de esgueio para ele pegar aqui a ponta, tá? Então por isso é interessante aí vocês saberem as variedades que vocês têm e o tamanho do cacho que eles chegam a ficar. Então tem aqui uns 8 cachos ensacados. Deve ter, pessoal, mais uns 15 cachos mais ou menos ainda para ensacar. E eu vou estar terminando aqui para eles ficarem já ok. E conforme outras variedades, pessoal, que eu gosto de ensacar forem chegando num ponto legal também, eu vou ensacando e vou trazendo aqui também para vocês. No próximo vídeo, pessoal, eu vou trazer aqui para vocês como está a evolução da maturação das nossas uvas, né, para vocês darem uma olhadinha aí como é que tá ficando. Beleza, meus amigos? Espero que tenham gostado dessa super dica. Ensaquem aí, pessoal, que assim, dá um pouquinho de trabalho, tá? Investimentozinho que você faz, mas o resultado, pessoal, ele realmente é recompensador. Vale a pena, tá bom, pessoal? Muito obrigado mesmo, meus amigos. Continuem ligados aqui no meu sítio em casa e toda semana aí tem conteúdo muito bacana. Não deixem de se ligar na descrição dos vídeos, porque eu sempre deixo ali algumas informações, detalhes, links, sugestões, matérias, artigos e afins aí que podem estar contribuindo aí para o conhecimento de vocês. Muito obrigado mesmo, meus amigos. Forte abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo aqui no meu sítio em casa.